Hi guys, this is Chris Froome. I just wanted to say hello. Chris Froome testou positivo no exame antidoping durante a última volta da Espanha 2017, onde ele foi o ganhador geral. Eu vou tentar fazer um vídeo curto com as principais informações para que vocês tenham a conclusão de vocês e no final eu falar um pouco sobre as minhas impressões dessa história toda. Na última volta da Espanha, o Chris Froome testou positivo para a substância salbutamol, que é uma substância que ela é controlada pela UCI. Isso quer dizer que existem limites que são aceitáveis. No caso dessa substância, 1000 nanogramas por ml. Foram encontrados 2000 nanogramas na amostra do Chris Froome, ou seja, o dobro do aceitável. Essa substância geralmente é usada por asmáticos porque facilita a respiração, consequentemente facilita a absorção de oxigênio. No caso dos esportistas, a absorção de oxigênio aumentada melhora de performance. Mesmo que o Chris Froome ele seja asmático ou ele tenha tido uma crise de asma, ciclista, médico e equipe eles deveriam tomar o cuidado para que o uso do medicamento não refletisse no número superior ao número aceitado pela UCI. Nesse caso, como é uma substância controlada, não existe nenhum impacto direto no Chris Froome até o momento da declaração oficial da UCI, do pronunciamento. Até esse momento, equipe, ciclista e médico, provavelmente eles estão reunindo toda a documentação e a explicação justificativa sobre o que aconteceu para encaminhar para a UCI. A UCI vai fazer a análise dessa documentação, dessas explicações, e daí eles vão fazer o pronunciamento. Pode haver ou não uma punição. Se não houver punição, a vida continua, tudo ok. Se houver punição, para esse caso pode variar da perda do título da Volta da Espanha à suspensão, que pode ser de 1 ano. Se isso acontecer, obviamente, os planos do Chris Froome de competir Giro de Itália e Tour de France, eles vão por água abaixo. Até o pronunciamento da UCI, esse é o cenário, e em breve a gente vai saber qual que é o desfecho dessa história. Tendo falado isso, existe um documentário que dá um cenário muito claro do que está acontecendo nesse momento em relação ao doping. Chama Icarus. Eu não quero falar muito sobre o documentário porque eu quero que vocês assistam, eu recomendo, está disponível acho que só no Netflix, mas o documentário fala ou começa com a história de um ciclista americano que nunca se dopou, amador, e ele quer fazer um programa de doping completo para descobrir quais são os benefícios, quais são os efeitos, o que acontece quando você se dopa. E ele faz um programa de doping super sofisticado, como um ciclista faria. No meio desse processo, ele recebe a assistência de um russo. Esse russo, ele é o chefe do laboratório que está envolvido com o processo antidoping da Rússia. Só que ele é responsável pela programação do doping. Então você tem um cara que ele é responsável pelo laboratório antidoping, que ele é o responsável por organizar, por prescrever o doping. Durante o documentário, estourou a notícia de que a Rússia não só apoiava, como eles financiavam um programa de doping para os atletas. Porque, principalmente nas Olimpíadas, o posicionamento no quadro de medalha, ele funciona como uma propaganda para o país, todo mundo sabe disso. Todo mundo deve lembrar que antes das Olimpíadas do Rio de Janeiro, a equipe de atletismo da Rússia, eles estavam sob a ameaça de não participarem dos Jogos Olímpicos no Rio. Eles acabaram participando, o documentário fala sobre esse aspecto político. É fantástico o documentário, quando você assiste esse documentário, tudo que aparecer sobre doping, você simplesmente tem que coçar a cabeça e falar assim, tanto os atletas quanto as instituições, é algo que é muito difícil você separar aquelas pessoas que supostamente são bem intencionadas e não querem se envolver nesse sistema com as pessoas que estão envolvidas nesse sistema até o pescoço. Eu acho que é parecido um pouco com o que acontece na política no Brasil. Mesmo que você entre com boas intenções, a pressão é tão grande para você fazer o que todo mundo está fazendo, que você acaba tendo que sucumbir ao que está acontecendo. Lembrando que um dos maiores escândalos de doping no ciclismo foi o caso do Armstrong. E o Armstrong, ele nunca testou positivo em nenhum exame antidoping.
tudo que aconteceu no caso do doping foi reflexo de processos criminais e da confissão dele de que ele se dopou. Mas, se você olhar o aspecto UCI, o Lance Armstrong, ele é um cara limpo. Ou seja, isso mostra que tem um sistema muito mais sofisticado, não só de burlar o doping, mas de fazer com que esse cenário ele seja institucionalizado, ou seja, é uma prática comum e que muitas vezes pode ter apoio de instituições que deveriam agir contra o doping. Enfim, é política, eu não gosto de falar sobre política, eu só me senti na obrigação de fazer esse vídeo, porque a partir do momento que eu decidi fazer os vídeos sobre as grandes voltas, o Chris Froome ele faz parte desse processo. Mas um cuidado que eu tive na hora de fazer a cobertura não era de fazer notícias sobre o ciclismo, era falar sobre o aspecto estratégico do ciclismo para que quando as pessoas assistissem às competições se tornasse algo mais atrativo. Porque quando a gente começa a falar sobre aspecto político e ético de qualquer esporte profissional, eu acho que nem sempre é tão prazeroso quanto simplesmente sentar na televisão e curtir. O meu posicionamento hoje em relação ao esporte profissional, eu não tenho expectativa nenhuma, eu não tenho a esperança que determinado atleta esportivo ele não se dope. A única coisa que eu faço, eu fico como uma criança inocente assistindo, desligo a televisão e sigo minha vida, é mais ou menos isso. Eu não gosto muito de entrar nesse detalhe, porque todo mundo é adulto, cada um é dono do seu nariz. Tem pessoas que acham que devem fazer, tem pessoas que acham que não devem fazer. Se você acha que tem que ser diferente, daí você tem que se envolver nesse processo político, porque não adianta só reclamar. É isso aí, até a próxima. Falar de doping é chato, né? Tchau! Thank you so much for the support. It's great to see so many people cycling in Brazil, and I also came from Kenya, a country that's not really so big in cycling. So I think it's great that more and more people in Brazil are riding. So keep up the great work and keep riding hard. Bye, Chris. Thank you so much.